Muito bem, então. Na hora de preparar a mensagem, especialmente domingo à noite, sempre um pensamento que vem, né? Lembre-se, amanhã é segunda-feira. O que você vai pregar, você tem que pensar que amanhã é a segunda-feira. E o povo do Senhor precisa da força dessa palavra para enfrentar a semana que vem. É como Elias, quando o anjo fala para ele, come, e na força dessa comida, ele andou mais 40 dias, acho que foi, 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, que a palavra do Senhor possa fortalecê-los para essa semana que vem pela frente, que não sabemos o que nos aguarda, o que nos reserva. Fique atento, deixe a palavra do Senhor falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai ter uma semana abençoada, uma semana cheia da graça do Senhor. Amém? Eu quero falar de professores excelentes essa noite. Dizem que os melhores professores são aqueles que nos ensinam com a prática, pelo exemplo, não só teoria, né? Por isso hoje eu quero lhes apresentar alguns velhos professores. Eu digo isso porque você já ouviu falar deles, já viu até figuras deles, só que você não sabia que além de magos, eles também lecionavam. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 2. Mateus, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos buscar a Deus em oração? Amado Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua maravilhosa palavra, para com alegria e gratidão receber o alimento que vem dela. Amado Deus, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, ó Deus, com o amor que vem da Tua palavra. Precisamos, ó Pai, disso. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente precisa ser fortalecido pelo Senhor. Deus, a Tua palavra é o alimento que a nossa alma precisa. Fala conosco essa noite. Me ajude, Senhor, a transmitir a Tua palavra com clareza e
com precisão, para a honra e glória do Teu nome. Esse é o meu objetivo, glorificar o Teu nome. Eu oro ao Senhor e peço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Vou fazer um breve resumo da história para aqueles que estão que não lembram tanto da história. Como pastor, eu tenho obrigação de explicar rapidamente o que acontece aqui. Então o texto diz que vieram os magos lá do Oriente para Jerusalém. E eles vieram perguntando onde que estava Jesus, aonde que ia nascer esse menino Jesus. E eles diziam, porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente. Então, alguns entendem que esses magos, na verdade, eram sábios, eram matemáticos, astrônomos, homens que estudavam as ciências, estudavam a aritmética, matemática aplicada, as mais diversas ciências e química e tudo mais, e em especial eles davam destaque para a astronomia. E de alguma forma, de algum modo que a Bíblia não explica, eles entenderam que havia uma estrela que indicava que o rei dos judeus iria nascer, e eles seguiram essa estrela, e foram seguindo essa estrela até chegar nas redondezas de Jerusalém. Chegando lá, eles começaram a perguntar, onde que está o recém-nascido rei dos judeus? Então, quando o povo ouviu que havia um rei recém-nascido, o povo se alarmou, e o texto diz que o rei Herodes se alarmou. E por que ele se alarmou? Porque ele não queria perder o trono. Como assim um outro rei? Ele não queria concorrência. Ele queria o quê? Continuar no trono, e quando ele morresse, alguém da sua família herdaria o trono, e assim, né, o clã dos Herodes iam permanecer. A linhagem, a dinastia é a palavra, de Herodes iriam permanecer no trono. Então ele se alarmou. E aí ele convocou os escribas e sacerdotes, viu, aonde que diz... Vocês que conhecem a lei, porque ele não era um judeu, Herodes, ele era um edomita, sempre foram inimigos dos judeus, e quem diria, né, Davi pôs os edomitas aqui embaixo do seu pé, e um dia o povo de Davi estariam ali submissos a um edomita, com um edomita governando sobre eles. Enfim, esse rei edomita, cruel, mau, que teve, dizem, 9 esposas, e mandou matar algumas das suas esposas, seu filho, sua mãe, por causa da sua crueldade. Esse rei, sem misericórdia, chamou os sacerdotes e escribas, vocês aí que conhecem a lei, né, do seu Deus, aonde que diz a sua lei que vai nascer esse rei de vocês? Aí os escribas procuraram e falaram, olha, a lei diz, né, a nossa lei diz que vai nascer em Belém, na terra de Belém. E aí o rei informou para os magos, olha, a informação que nós temos é essa, então procurem lá, se vocês encontrarem essa criança, venham me informar, bom? Não guardem para vocês, passem para mim também essa informação, porque eu quero também ir lá prestar as minhas homenagens, né? Olha que coração carinhoso de Herodes, né? Quer lá, né? Dar um presentinho para o neném também, fazer um carinho nele, tirar uma foto junto, né? Ir no chá de bebê e tudo mais. E foram, né? E os magos foram. E o texto diz que de novo a estrela sinalizou para eles o local, e eles foram até aquele local, e era o local onde estava a criança. O texto diz que chegando na casa, e olha o detalhe, na casa, isso nos mostra que não era mais como a gente vê nos presépios, ali na manjedoura que os magos chegaram. Passou-se um tempo. Provavelmente, depois da viagem, prestes a ganhar neném, que Maria fez ali com 9 meses, aquela viagem longa para chegar até Belém, e logo em seguida ter que dar à luz, numa estrebaria, sem ajuda ali, e detalhe, uma virgem dando à luz. Então assim, é inconcebível a dificuldade que ela teve, a luta que ela teve, o sofrimento que ela passou. Enfim, talvez depois disso, provavelmente Maria e José alugaram uma casa, ou ficaram hospedados em alguma casa de algum parente, porque os familiares de José, conforme Mateus 1, eram ali de Belém. Então, quando os magos chegaram, eles chegaram numa casa.
e provavelmente já havia passado um tempo, não era mais aquele bebezinho recém-nascido na manjedoura. Alguns acham que o neném tinha até 2 anos já. Eu acho que era menos, porque se Herodes depois manda matar os meninos de 2 anos para baixo, é porque ele usou uma margem ali de segurança para não errar. Então talvez o menininho tivesse 1 ano, e aí ele falou, na dúvida vamos mandar matar de 2 anos para baixo, só para não, para não falhar na missão. Então eu creio que fosse um nenenzinho da idade do Estevão, 1 aninho ali. Olha que lindinho, né? Então eles chegaram na casa, viram o menino e sua mãe. O texto diz que eles adoraram o menino, não ambos, mas o menino, e lhe deram presentes, presentes valiosos, ouro, incenso e mirra. E aí o texto termina nos dizendo o quê? Que Deus os advertiu em sonhos, para que eles não fossem contar para Herodes onde estava o menino, que eles fossem embora por outro caminho, e eles foram para a sua terra por outro caminho. Muito bem, e como eu disse, eu tenho professores aqui que vão nos ajudar, que têm lições preciosas para nos passar, e esses magos é que são os nossos professores. Quero mostrar para vocês que através das ações deles, nós podemos aprender coisas maravilhosas. Olha que professores maravilhosos que eles eram. Não sabemos se eram 3, como a tradição diz, chegaram até a dar nome para eles, Baltazar, Melchior e Gaspar, mas isso veio no século XII. Até o século XII achavam que eram 11 magos, olha só, não é nem 3, mas aí a tradição foi mudando, e aí chegou lá, aí deram nomes para eles, falaram que chamavam isso, disseram que um era negro, tinha tranças, não sei o que, olha, já sabia até a aparência deles, Então, meus queridos, não sabemos a aparência, não sabemos quantos eram esses professores, mas eu quero trazer para vocês, meus queridos, que através da trajetória deles, nós podemos aprender lições maravilhosas para as nossas vidas. Qual que é a primeira lição? Olha só, a primeira lição que eles nos mostram é que eles não mediram esforços para estar com Jesus. É o que diz o verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia dos reis Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eles não mediram esforços para ir até Jesus. Olha que lição preciosa. Eles vieram de muito longe. Não sabemos se é da Pérsia, se é da Arábia, da Índia. O texto não diz. A Bíblia se cala. Não sabemos se vieram de camelos, se vieram em jumentos, se vieram carregados, igual naqueles livros que tem os escravos que carregam assim os seus amos numa cadeirinha. Não é? Não sabemos. Não sabemos se eles vieram no sol escaldante, se pegaram chuva, vento. Não sabemos, irmãos. Nós não temos esses detalhes. O que nós sabemos é que longas viagens requerem preparação, requerem planejamento. O que nós sabemos é que longas viagens normalmente são muito custosas. Não sabemos o tamanho dessa comitiva que veio com eles. Quantas pessoas, quantos servos eles trouxeram. Não sabemos. Mas uma viagem longa com uma grande comitiva é um custo muito alto. Não sabemos o quão cansativa e estressante deve ter sido essa viagem. Talvez foi muito arriscada, perigosa. Tiveram obstáculos no caminho. Mas, meu querido, a pergunta que fica é: será que Jesus merecia todo esse esforço e dedicação? E vir lá do Oriente para encontrá-lo e dar esse presente? Será que hoje ele merece menos? 2000 anos depois, será que Jesus merece menos esforço e dedicação? Que esforço que você faz para estar na casa de Deus? Que sacrifício que você faz para estar na sua presença? Eu te pergunto, ele é digno do seu esforço? Ele é digno do seu sacrifício? O que nos impede de ir adorar a Jesus? Eu sei que tem obstáculos muitas vezes. Às vezes é o nosso cansaço, às vezes é dor no corpo, A pergunta é: quantas e quantas vezes você saiu para trabalhar com dor, cansadíssimo, no limite, mas foi.
E Jesus, ele é tão indigno, tão insignificante, que ele não merece 1 hora e meia do seu sacrifício. Meus queridos, Jesus é sim digno de todo o nosso esforço, de todo o nosso sacrifício, de toda a nossa dedicação. Estar na presença do Senhor Jesus requer sim o nosso melhor planejamento, a nossa melhor preparação, não é? Planejar os nossos compromissos, planejar os nossos horários, os nossos modos para estar na casa do Senhor, o custo, talvez, sei lá, gasolina e tudo mais. Ele é digno disso. E essa, meus queridos, é a primeira lição que eu vejo esses professores nos ensinando. Jesus merece o meu esforço. Jesus é digno de que eu me esforce para estar na presença dele, para estar na casa dele, como esses homens fizeram. Jesus é digno. Em segundo lugar, esses professores nos ensinam, através do seu exemplo, que eles caminharam conforme a luz que eles receberam. Olha só, de alguma forma Deus lhes mostrou, na astronomia, uma estrela especial. Alguns falam que era um cometa, alguns falam que era, mas não importa se, isso não importa, se a galáxia está no cinturão de Órion, o que isso importa? Isso não interessa, o que foi em si, o que interessa é que Deus usou, o texto diz que Deus os guiou através de uma estrela, e eles entenderam que a luz dessa estrela os guiaria até o rei dos judeus, até o rei Jesus. Então, pela orientação astronômica e a luz, o brilho dessa estrela, eles foram. Eles não tinham GPS, eles não tinham mapa, só tinham a orientação da luz de uma estrela, e isso bastou, e isso os levou até o destino. Não teve uma voz dizendo: a 150 metros o seu destino está à esquerda, igual nosso carro. Não tinha. Eles foram guiados por aquela luz e chegaram aonde estava Jesus. Eles seguiram conforme a orientação da luz que receberam. Meus queridos, a gente também tem recebido luz. Luz para guiar os nossos passos. Luz para nos orientar em nossos caminhos. Luz para a gente andar nas veredas da justiça. E olha aqui a luz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos recebido luz, como aqueles homens receberam luz. Eles receberam luz para chegar até Jesus e vê-lo face a face. Nós temos a luz da palavra de Deus, a qual um dia nos permitirá chegar à presença de Jesus e vê-lo face a face. Meus queridos, alguns de nós temos recebido muita luz, muito conhecimento da palavra de Deus, muito tempo de convertido, muito tempo na igreja, alguns é crente desde criancinha, cresceu em lar cristão e tudo mais, outros estudaram, fizeram seminário e tudo mais, então receberam muita luz. Temos sido bastante iluminados. A questão é se temos ou não caminhado na luz que nós recebemos. Essa é a questão. Se nós temos caminhado conforme a luz que nós recebemos. A questão é se essa luz, se essa iluminação não tem servido apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas não tem sido usada para dirigir os nossos passos, as nossas ações, as nossas decisões, as nossas palavras. Essa é a questão. Com base no tanto de luz que nós temos recebido, como nós temos vivido? Porque aquele índiozinho lá não sei aonde, que a única coisa que ele ouviu é um missionário que um dia foi lá visitar e falou de Jesus numa mensagem, ele recebeu um pouquinho de luz, mas talvez o missionário nunca mais voltou lá, e ele morreu. Esse índio vai dar conta para Deus como que ele reagiu àquela pouquinho de luz que ele recebeu. Ele vai prestar conta para Deus se ele obedeceu à luz que ele recebeu ou não, mas foi só um pouquinho. E Deus, Ele é misericordioso, Ele vai nos tratar conforme a luz que nós recebemos. E a luz que nós, crentes, temos recebido durante todos esses anos? Imagine o zelo do Senhor conosco.
Imagine se haverá desculpas para nós, com base no tanto de luz que nós temos recebido durante todos esses anos, domingo após domingo, culto após culto, devocional após devocional. Qual desculpa que nós temos para não andar na luz, para não caminhar na luz? Esses homens tiveram só uma luz, e aquela luz foi suficiente para guiá-los até Jesus. Aquela luz direcionou os seus passos. Meus queridos, o que muito é dado, muito lhe será cobrado. Prestaremos contas a Deus. Nós temos vivido conforme a luz que nós temos recebido. Em terceiro lugar, poxa pastor, está andando a pregação, não é que bênção. Em terceiro lugar, esses nossos professores nos ensinaram com o seu exemplo, né? De que forma? Eles nunca negaram o seu interesse e nem o seu propósito com Jesus. Olha o verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Meus queridos, eles não escondiam dos outros que eles buscavam a Jesus, que tinham interesse nele. Você tem vergonha de falar de Jesus? Tem vergonha de carregar sua Bíblia, de aparecer na escola com a sua Bíblia, no seu trabalho? Você esconde a sua devoção, a sua fé? Esses homens não tinham menor vergonha de falar de Jesus, de perguntar por Jesus. Eles deixaram claro para todos que eles estavam atrás de Jesus porque queriam adorá-lo. Olha o que ele diz: e viemos para adorá-lo. Ou seja, deixaram bem claro para os outros que Jesus merecia total devoção e interesse, porque ele é Deus. Veja, eles falam em adoração. Eles procuram uma criança, rei dos judeus, e eles queriam o quê? Adorá-lo. Meus queridos, adoração você presta a quem? A Deus, a um ser divino. Para eles tinham essa devoção de adorar Jesus, porque de alguma forma eles entenderam que Jesus não era apenas um homem comum. Jesus não era apenas um grande mestre, não era apenas o rei. Jesus era e é Deus. Ele é Deus e por isso é digno de ser adorado. Por isso que ele diz: pois viemos para adorá-lo. Meu querido irmão e irmã, por que você veio aqui hoje? O que te fez sair da sua casa? Qual o propósito de você estar nessa igreja? Você veio para adorá-lo? Você veio para exaltá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo, para obedecê-lo, para ouvi-lo? Ou você veio por outras razões? Para não faltar, né, pastor? É o costume da gente, né, vir na igreja domingo, né? Meus pais me obrigaram a estar aqui, ai de mim se não tiver, né, Lu? Para fofocar, para ver as amigas, o pastor não ficar no seu pé. Qual a razão de você vir hoje aqui? Se foi por qualquer uma dessas razões que eu falei acima, então você não veio por Jesus. Não foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. Você deve vir aqui com um único propósito: eu vim para adorá-lo. Sabe, durante muitos anos eu e minha família nós ouvimos músicas gospel. E olha, muita música gospel deplorável, lamentável, muita banda gospel que é uma vergonha. Mas algumas bandas gospel e algumas músicas gospel ficaram na nossa memória. Porque existem bandas boas, grupos bons. É que as músicas deles não servem para ser tocado na igreja. Por exemplo, o grupo Logos é muito bom, muito bacana. Quando eu ouvia a BBN, tinha umas músicas deles ali que eu falava para vocês, extraordinárias. Tinha algumas que nem tanto, né? Músicas boas. Tem uma música que a gente cantava, que a letra dela, ela descreve exatamente o que eu estou dizendo aqui. A música dizia assim, ó: vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus. Olha aqui. O autor ali acertou na lata, na mira, na mosca. Vim para adorar-te. Vim para amar-te, Jesus. Vim para dizer que tu és o meu Deus. Olha que bênção. Que o seu propósito seja esse, meu querido. Eu vim para adorá-lo, como esses magos, estou indo para adorá-lo. Eu vim para dizer o quanto eu o amo, para dizer e mostrar para ele o quanto ele é maravilhoso, o quanto Jesus é precioso para mim. Eu vim porque Jesus é minha maior alegria. Por que você veio aqui hoje, meu querido? Além disso, esses mestres sábios nos ensinaram pelo seu exemplo que estar na casa de Jesus, ir até onde Jesus está, é motivo de grande júbilo. Olha o verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Meus queridos, quando eles viram a estrela, no verso 9 diz que os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, diz o final do verso 9. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Meus queridos, estar na casa de Jesus, ir até onde Jesus está, é motivo de grande júbilo. A casa de Jesus, a casa de Deus. Eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Olha a palavra que foi usada. Eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Qual que foi a reação deles quando chegaram até a casa de Jesus? Grande e intenso júbilo. Olha a alegria. Não apenas se alegraram. Olha, eles se alegraram. Não, o texto fez questão de escrever, o autor, com grande e intenso júbilo. Puxa vida, você se alegra assim quando vem à casa de Deus? Estar na casa de Deus, a casa de Jesus, não nos deveria nos alegrar com grande e intenso júbilo? O que houve, meus irmãos? Por que as caras fechadas? Por que as caras de desânimo, de tédio, cara de velório? Por quê? Se é a casa de Jesus. Meu querido irmão, a reverência não anula a alegria. A frieza sim. É a frieza que anula a alegria, não é a reverência. Se o seu coração está frio, a sua alegria está congelada. Veja que a alegria deles era a pessoa de Jesus, não era a casa, era Jesus, era saber que Jesus estava ali. Meus queridos, a vida nos dá muitos motivos para estarmos tristes, desanimados, mas a própria igreja, os próprios irmãos, o pastor, nos dá motivo para estarmos chateados, tristes, bravos, zangados, azedos. Mas qual que é a razão de nós estarmos aqui? Qual que é a razão da nossa alegria? Para que nós viemos aqui? Para adorá-lo. Para adorá-lo. Olha que bênção. Veja a alegria deles, meu querido. Meus queridos, a alegria é um aspecto do fruto do Espírito. E ela vem do coração. Se Jesus está lá, o coração rejubila. E um coração alegre nos faz mais bonito, diz a palavra de Deus. Meus queridos, aonde está Jesus, há alegria verdadeira. Há alegria verdadeira, genuína. É inconcebível estar na casa de Jesus com cara de velório, não sendo um velório. Se for velório, tem que ter cara de velório, né? Quando a tristeza ou o tédio baterem na porta do seu coração, diga assim: ó, tá ocupado. Jesus está aqui dentro. E onde Jesus está, tem alegria. Alegria verdadeira. Júbilo. Mas por quê? Porque é Jesus.
É o meu amado que morreu por mim. É o amado da minha alma. Jesus, não é qualquer um, é Jesus que está aqui. Jesus é a razão de eu vir aqui. É para Ele que eu venho, é por Ele que eu venho. Então não tem como não me alegrar, porque não é com as pessoas ou com as circunstâncias, não é se eu estou bem de saúde ou com a conta bancária cheia, não é se todo mundo me cumprimenta ou vai com a minha cara, não é. A razão de eu estar aqui é Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou por mim, por amor à minha alma, por misericórdia de mim. Ele é a razão de eu estar aqui, Ele é a minha alegria. Isso tem que estar no teu coração. Eu vou lá porque eu amo Jesus, e eu quero dizer isso para Ele: Jesus, eu vim para te adorar, eu vim para dizer que eu te amo, Jesus, te amo, aconteça o que acontecer, eu te amo. Jesus, não importa as circunstâncias ou a situação, o meu amor pelo Senhor não muda, o Senhor ainda é meu maior tesouro, a minha maior alegria. Meus irmãos, olha que bênção, olha que lição maravilhosa. Onde está Jesus tem que ter júbilo. Em quinto lugar, esses professores, hein? Em quinto lugar, eles nos ensinaram o seguinte, olha só, eles se prostraram com reverência na presença de Jesus. Não é isso que diz o texto? Verso 11, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Olha que bênção. Homens sábios, estudados, né? Talvez homens de prestígio, homens de posição, talvez homens de riqueza, olhando para os presentes que eles deram. Contudo, na presença de Jesus, eles se humilharam, se prostraram. Os títulos deles, os diplomas deles, o conhecimento e a fama deles nessa hora, não interessa. Eu estou diante daquele de quem eu devo tudo. Estou diante daquele que merece toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração, diante daquele perante quem eu sou pó, não sou nada comparado com a sua grandeza. Olha o ensino que ele nos deu, olha o exemplo que esses homens nos deram. Compareceram diante de Jesus e se humilharam, se prostraram, reverenciaram. Meus queridos, só se faz isso quando se está na presença de alguém superior. E olha que Jesus ali era uma criancinha. Mas eles entenderam que estavam diante de Deus. Você entende que você está na presença de Deus? Por isso que eles o adoraram. Eles estavam diante do Criador, do Rei do Universo. Meus queridos, uma mente iluminada leva a ações apropriadas. Quando você entende diante de quem que você está, quando você entende que é por causa de Jesus que você veio aqui, e é para Ele, suas ações serão apropriadas. Uma coisa vai levar a outra. Você tem tido reverência na casa de Deus? Na casa de Jesus? Você se humilha na presença de Deus? Eu lembro quando eu cheguei aqui, umas situações que eu peguei de, enquanto alguém estava pregando, a pessoa lá atrás mexendo no celular. Falei, meu Deus, não acredito que estou vendo isso. Não acredito. Pessoas de conversinhas ali, fazendo piadinhas. Graças a Deus isso parou. Olha, graças a Deus mesmo. É o poder do Espírito Santo. É porque a gente fala tanto das outras igrejas, que lá tem bagunça, oba-oba, né? E a nossa igreja é uma igreja séria, que prega a palavra de Deus. Eu falei, mas se o povo tem a palavra de Deus e tudo mais, por que estão agindo assim? Porque lá fora eu não vi fazendo isso. Mas graças a Deus, que na sua misericórdia, eu creio, é só Deus mesmo. Parou, nunca mais vi isso. Nunca mais vi pessoal de brincadeirinha, piadinha, risadinha ali, ficar mexendo no celular na hora do... Olha, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Ele é digno de reverência e adoração. Em sexto lugar, esses professores maravilhosos, eles nos ensinaram pelo seu exemplo o quê? Olha só, veja o verso 11 de novo.
Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meus queridos, eles deram sua melhor oferta a Jesus. Olha que ensino maravilhoso desses homens. Eles deram sua melhor oferta a Jesus. Eles abriram seus tesouros, o texto diz. Eles entregaram a Jesus os seus tesouros. Ouro. Deram ouro para aquele bebê. Incenso, mirra, produtos valiosos. Produtos que na mente deles eram dignos de um rei, para presentear um rei, quanto mais um rei divino. Deram o seu melhor. Meus queridos, você tem aberto seus tesouros a Jesus? Ou você tem escondido? Porque o seu tesouro é aquilo que você mais ama, viu? Pode ser coisas materiais, minha casa, meu carro, meu instrumento, sei lá. Pode ser o seu nome, sua reputação. Pode ser seu filho, sua filha. O que você mais ama? Esse é o seu tesouro. E onde estiver o seu coração, é aí que está o seu tesouro, por Jesus. Meu irmão, você tem ofertado o seu melhor para Jesus? Como esses homens fizeram? Tem? Tem ofertado o seu melhor para Jesus? Você tem ofertado o seu melhor àquele que deu o seu melhor por amor a você? Ele merece o seu melhor. Nós cantamos isso. Seu melhor. Não restos, não mixarias, não sobras. O seu melhor. O seu melhor vigor. Já viu aquelas pessoas que falam, não, quando eu tiver velho, quando eu tiver, adulto, ou quando eu tiver casado, aí que eu vou me dedicar para Deus. O seu melhor vigor você vai dedicar para o mundo? Por que não dá agora o seu melhor vigor para Jesus? Sua melhor força? Seu melhor tempo? Não os restos, que sobrar um tempinho eu vejo. Jesus merece o seu melhor tempo, seu melhor serviço, seu melhor pensamento. Jesus merece o seu melhor testemunho, o seu melhor louvor. Não louvor de qualquer jeito. Jesus merece o seu melhor, sua melhor adoração. Não aquela adoração mecânica. Ele merece, meus queridos. Nós viemos aqui para adorá-lo. E Ele é digno. Ele merece o nosso melhor. O seu melhor recurso financeiro tem que ser para Ele. O seu melhor. O que esses homens deram? Deram suas melhores ofertas. E você vê que o conjunto todo de ações deles foi uma oferta. A dedicação, o esforço deles, a obediência deles foi uma oferta. Só foi recheada ali no bolo, a cereja do bolo, com os presentes. Quando os morávios eles foram para os campos missionários, eles foram sem nada no bolso. Na verdade, eles tinham dinheiro apenas para pagar um caixão. Só para isso. Eles vão para lá e Deus vai sustentar e vai guardar e vai guiar. Eles iam sem nada. Eles tinham sustento missionário. Eles iam para os campos apenas com dinheiro para um caixão. Se você morrer, pelo menos o dinheiro do seu caixão você tem para pagar. Olha a dignidade. Iam e fizeram a diferença por onde passaram. Grandes homens de Deus, grandes missionários de Deus, revolucionaram a história, a pregação do Evangelho. Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim: o cordeiro merece a recompensa do seu sacrifício. Ele merece. A minha vida sendo dada para Ele, entregue para Ele, gasta para Ele. E a pessoa abre mão de tudo para ir servir ao Senhor nos campos. Eles entendiam: o cordeiro é digno, ele merece a recompensa do seu sacrifício.
Olha que bênção, olha que exemplo. E por fim, meus queridos e amados irmãos, a sétima e última lição que esses mestres nos ensinaram com as suas ações é que eles obedeceram à advertência do Senhor e mudaram o seu caminho. Olha o verso 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus amados irmãos, Deus, em seu amor, lhes advertiu do perigo. Olha como Deus é bom. Em seu amor, Ele advertiu eles: é perigoso, não volte para Herodes, vai por outro caminho. E eles foram. Deus, em sua graça, quis poupá-los. Sabe o que eles fizeram? Eles não ignoraram, eles não desprezaram, eles não fizeram pouco caso da advertência do Senhor e mudaram seu caminho. Olha que exemplo para todos nós. Será que a gente tem feito o mesmo? Quando Deus nos adverte pela sua palavra, a gente muda? Mudamos ou permanecemos no mesmo caminho, no mesmo erro? Escolhemos seguir o nosso próprio caminho só porque achamos que é certo? Só porque achamos que não vai dar em nada? Não, eu faço do meu jeito. Deus fala: muda o seu caminho, vai por outro caminho, esse caminho está errado. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Deus nos adverte a mudar nosso caminho, nossas escolhas, nossas ações, para o nosso próprio bem, para a nossa segurança. Como você tem lidado com as advertências do Senhor? Culto após culto, mensagem após mensagem, como você tem lidado com as advertências do Senhor? Esses homens receberam uma advertência e obedeceram. Ora, eles ousaram desobedecer ao rei em obediência a Deus. Quantas advertências você tem ouvido? Você tem mudado o seu caminho? Esses homens, professores exemplares, mudaram. Deus nos adverte porque Ele nos ama. Entenda isso. Ele ama e adverte aqueles que vêm à casa de Jesus, à casa de Deus, para adorar a Jesus, para ofertar o seu melhor para Jesus. Ele ama tanto que Ele adverte do perigo. Você levará a sério as advertências do Senhor e mudará o seu mau caminho? Meus irmãos, como vimos, olha que bênção. Quantas lições esses professores nos ensinaram só com o seu exemplo. Olha só. Mas não é isso que o professor faz? Enche a gente de lição? O professor é para isso, né? Para encher a gente de lição. Então eles ensinaram a lição 1: não mediram esforços para estar com Jesus. Lição 2: eles caminharam conforme a luz que tiveram. Lição 3: eles nunca negaram o seu interesse nem o seu propósito com Jesus, né? Vieram para adorá-lo. Lição 4: mostraram que ir até a casa de Jesus é motivo de grande júbilo. Lição 5: eles se prostraram com reverência na presença de Jesus. Lição 6: eles deram sua melhor oferta a Jesus, deram o seu melhor para Jesus. E lição 7: eles obedeceram a advertência do Senhor e mudaram o seu caminho. Olha que bênção, olha que maravilha, quantas lições. Meus queridos, eu queria encerrar contando uma fábula. Essa fábula, na verdade, ela é uma adaptação melhorada, na minha opinião, de uma historinha que eu li, tá bom? Então eu li essa historinha e eu adaptei ela. Eu acho que eu melhorei ela. Vamos lá. Diz assim, né? Pensa nos magos indo até Jerusalém para se encontrar com Jesus, né? Estão lá com os seus, talvez, suas mulas, seus burros, carregando suas coisas, mantimentos e também os presentes para levarem para Jesus. Só que um deles, sabemos quantos magos eram, mas um deles, o mais jovem deles, ainda não havia encontrado o presente ideal. Afinal, o que você vai dar para um rei? E enquanto eles vinham passando, né, no caminho, entravam em vilas, passavam por bazares e tudo mais, na caminhada,
ele não encontrava nada que ele achasse digno do rei. Aí de repente, no estalo, já sei! Ele pediu, pessoal, espera! Aí voltou. E foi lá de novo para a última vila que eles tinham andado. E foi, esperem por mim, já sei. Esperaram. Aí ele foi. E demorou. E demorou o dia inteiro. De repente, no começo da noitinha ele aparece. E aparece todo feliz, todo sorridente, não é? E o pessoal estava todo irritado com eles, bravos, né? Que demora, olha a estrela vai sumir, a gente vai perder o sinal e tudo mais, e que demora, como é que você faz isso com a gente? E ele chega tranquilo, sorridente, né? Com um presente assim na mão, ele pega e põe no bolso. Olha, seja lá o que for, trouxe na mão e pôs no bolso. É pequeno, mas tá bom, né? Ignoraram eles e seguiram caminho. E aí eles chegaram até onde estava Jesus. Chegaram até onde estava Jesus, uma casa, né? E quando chegaram lá com aquela comitiva, os vizinhos vieram todos ver o que estava acontecendo, o que era aquilo, o que era aquele, né? Aquele auê, foi chegando gente, o pessoal parou de trabalhar e foi dar uma espiadinha. Aquela criançada toda que estava na rua brincando, foi lá na janela espiar, para ver o que estava acontecendo, o que estava, né, se passando. E eles fizeram o que o texto diz. Deram sua melhor oferta a Jesus: ouro, incenso e mirra. E a vizinhança admirada, vendo, olhando, espiando, a criançada ali, né, olhando o que está acontecendo. Todo mundo admirado. Mas aí, antes deles saírem, né, o mago mais jovem se aproximou e retirou do seu bolso o presente. Era um pequeno cavalinho de madeira, velho, a tintinha dele estava até gasta. Tirou aquilo e pôs na frente, onde estava o menino. E quando viram aquilo, os magos mais velhos começaram a criticá-lo, né? Isso é presente de um rei? Você nos atrasou por causa disso? Ele nem deu bola. Ele calmamente pôs o cavalinho na frente da criança, que tinha mais ou menos 1 ano de idade. Ele apertou o cavalinho contra o chão e soltou, e o cavalinho deu um pulo e caiu de pé. Naquele momento, as criancinhas que estavam ali do lado vendo a cena começaram a sorrir. E aí ele apertou de novo, e o cavalinho soltou e caiu de pezinho. E adivinha qual criança que estava rindo agora? Jesus. Estava se regozijando com aquilo. E nessa hora os magos entenderam que aquele cavalinho era um brinquedo. Eles se esqueceram que o rei que eles foram adorar era, acima de tudo, uma criança. E aquele presentinho humilde, talvez não de um valor financeiro, trouxe alegria a Jesus. Bom, meu querido, isso é uma fábula, tá bom? Não aconteceu, mas deveria, né? O que você está disposto a fazer por Jesus? Às vezes você acha que o seu presente, a sua oferta não vale nada, é tão pequena, é tão insignificante. Você acha que a sua oferta, o seu melhor não é nada para Ele? Meu querido, dê o seu melhor para o Senhor. Se o sorriso de uma criancinha é incalculavelmente lindo, sabe quando você vê ali o filho da Jéssica, né? Igual hoje o Estevãozinho ali, você faz uma brincadeirinha, até que ele ri, né? E você continua, igual toda hora, porque o sorriso dele é muito lindo. Você faz a criança rir, a Jéssica estava assim, eu brinquei um pouquinho, a hora que ele riu, aí você quer continuar, mas quando não ri, igual o Estevão, já não ri mais para mim, já me odeia, não é mais com a minha cara, né? E aí você fica chateado, porque você quer fazer a criança sorrir, porque é lindo, é precioso, né? Se o sorriso de uma criança é tão gostoso, é tão precioso, imagine o sorriso do nosso amado Jesus, o nosso Rei, a alegria dele quando nós ofertamos o nosso melhor para Ele, o melhor que nós podemos, o melhor que nós temos, quando nós vamos à casa dele para adorá-lo, para dizer que ele é digno de toda a honra e toda a glória,
que nós o amamos. Quando você diz: Jesus, eu estou aqui por sua causa, porque eu te amo e eu te adoro. Imagina. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos amados que aqui estão. Deus, que nós possamos viver essas lições preciosas que nós aprendemos hoje na tua palavra. Tua palavra, ela é um alimento que a nossa alma anseia, Senhor. Amado e querido Deus, Deus de toda honra e toda glória, precisamos do Senhor. Que teu Espírito Santo dirija as nossas ações, que o teu louvor não falte em nossos lábios, a gratidão e o desejo e a fome, a sede de estar na presença de Jesus para adorá-lo. Sê a nossa alegria o tempo todo, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tudo e oro em nome de Jesus. Amém.